de saúde do Piauí, que estão agora participando do workshop de oratória e apresentação dos projetos. Esse é um momento importante para o COSEMES, é a nossa primeira oficina no intuito de organizar a mostra de experiência exitosa que acontece todos os anos no COSEMES Piauí. Na verdade, o Piauí, nos últimos anos, tem crescido o número de trabalhos apresentados no Congresso. O ano passado foram 228 mostras de experiências exitosas do SUS que está sendo executado nos municípios do Piauí. Então, nos últimos anos, a gente tem crescido o número de apresentações e a gente, esse ano, tem certeza que vamos estar aumentando ainda mais o número de trabalhos que serão apresentados nas mostras, tendo em vista que esse ano nós vamos fazer no novo formato. Anteriormente, a mostra era centralizada na capital ou onde acontecesse o congresso, no caso, do ano passado, em São Raimundo Nonato. Esse ano, o COSEMES fez a opção de descer a todas as macro-regiões para facilitar a participação de todos os municípios do Piauí na mostra. Então, a gente espera ter um salto no quantitativo de profissionais que vão estar aí apresentando seu trabalho de 228, e a gente espera contar aí, chegar a pelo menos uns 300, para que a gente possa escolher, entre esses trabalhos vitoriosos no Piauí, os trabalhos que irão para a Mostra Nacional, que vai acontecer de 15 a 18 de junho, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Serão 28 trabalhos esse ano que irão ser classificados para ir para o nacional. Então, o seu município pode ser um desses municípios premiados no nível estadual que vai estar aí concorrendo em nível nacional. O Piauí, nos últimos anos, geralmente tem trazido premiações para o Piauí, se destacando tanto no WebDoc, quanto nos trabalhos de apresentação oral, da atenção primária, da média complexidade no Congresso Nacional, e esse ano não vai ser diferente. Então, você gestor, você profissional de saúde que está aí nos assistindo, estejam aqui hoje durante toda a tarde e amanhã o dia todo, para que a gente possa estar tirando dúvidas, vendo como é que nós podemos aperfeiçoar o nosso trabalho, tanto na oratória quanto na apresentação, para que a gente possa garantir a melhoria da qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados na mostra. Então, sejam todos bem-vindos, e hoje e amanhã nós estamos aguardando vocês aqui. Se tiver mais gente interessada amanhã, nós vamos estar aguardando, vamos estar de forma presencial em Teresina, mas também no formato virtual para aqueles profissionais e gestores que não puderam estar presentes aqui nesses 2 dias com a gente. Então, nossa gratidão, nosso agradecimento a cada profissional que já participou e que está aí hoje se empenhando para fazer da mostra um grande sucesso no ano de 2025 no Piauí. Tudo bem? Vou aproveitar esse momento aqui para combinar algumas coisas com a Amanda também. Geralmente, nesse início da nossa fala, eu peço para saber um pouco de vocês que estão aqui, e eu queria saber também um pouco das pessoas que estão online, que podem me dizer o tema do projeto que pretendem apresentar. Só para que eu tenha mais exemplos e eu possa falar diretamente com os exemplos de todo mundo que está assistindo a gente. Por exemplo, se for vacina, se for alguma doença específica, se for alguma ação específica na APS. Então, vocês colocam aqui nos comentários que a Amanda me passa para que eu possa ter exemplos concretos também de vocês que estão online, para que a gente possa ser mais assertivo na questão das exemplificações que eu vou dar aqui para vocês ao longo da nossa conversa de hoje à tarde. E eu queria saber de vocês que estão aqui presentes se tem algum projeto já para escrever e qual vai ser o assunto. Vai ser sobre o quê? Nós temos, na verdade, 6 propostas. 2 relacionados com a equipe multi, um sobre o cuidado com o cuidador, um SAMU, relacionado à educação continuada, e o outro é a equipe de vigilância sanitária com endemia.
tem uma proposta também de como eles acompanham esse trabalho no SAMUT é o quê? SAMU. Não, o primeiro que você É falou. multi. Isso, é. Os dois da MIT, eles, um é relacionado sobre o cuidado com trabalhadores, né? No outro é sobre nutrição, o Nutrição, trabalho da nutricionista. SAMU, que atendendo as pessoas em casa. Tem mais? Tá? Aqui. Vocês vão. Miguel já escreveu. É sobre o quê? Nós vamos falar sobre a telemedicina, né? A utilização do aplicativo da telemedicina Piauí Saúde Digital e Telenordeste na redução dos encaminhamentos para Teresina, já que a gente está utilizando os dois sistemas para triar os pacientes que realmente necessitam de encaminhamento para Teresina. Além disso, nós vamos fazer outros sobre telemedicina, a importância do telelaudo do eletro na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. O outro é telemedicina também, que é a teleespirometria, que é feita dentro do município, o laudo é encaminhado para Minas e volta com o agendamento já com uma consulta com o pneumologista. São 4 de telemedicina. Na verdade, são 4 de telemedicina que nós vamos estar fazendo e outros na área de educação continuada. A importância da educação continuada no processo, na organização do processo da atenção primária em saúde, é outro, né? A gente organizou um fluxo e uma programação dentro do município que não tinha antes a educação permanente, a gente incluiu a coordenação de educação permanente e o impacto que essa implantação deu na qualidade do serviço que é ofertado na atenção primária e no processo de trabalho das equipes. Entendi. Mais alguém quer falar? Pronto. Se alguém for falando aí no chat, a Amanda me passa. A gente vai falar hoje sobre oratório. Como que a gente pode dar algumas dicas técnicas, elementos para colaborar na parte da apresentação oral desses projetos que vão primeiro para a Mostra Piauí, aqui tem SUS, e em seguida, com certeza, para a Mostra Brasil, aqui tem SUS. Eu sou Daline Barbosa, sou assessora de comunicação aqui do COSEMS, jornalista e tenho uma empresa de comunicação desde 2016, que é a Credible Comunicação. A Amanda vai colocar a apresentação agora para todo mundo ver. Quem não está acompanhando ainda no online, a gente está colocando agora a apresentação. Vamos ver. Bom, então, para a gente começar a passar essas técnicas de oratória, a gente vai começar a sistematizar. São 4 P's que preparam um bom discurso, uma boa apresentação, uma boa palestra. O primeiro P que eu não estou vendo ali, mas o primeiro P é essencialmente a preparação, né? Conheça o seu assunto. Se você já apresentou, que eu acho que é o mais fácil para vocês. Se você já apresentou, implementou, aplicou o projeto lá no município, então já sabe tudo o que aconteceu, já sabe os resultados, já conhece as pessoas que participaram daquele projeto. Então, essa preparação é isso, conhecer a fundo o seu assunto. E ninguém melhor do que a pessoa que criou o projeto, implementou e tudo, estudou sobre ele para poder estar tudo ok nessa fase, que é a fase da preparação. A segunda fase é a fase do planejamento. Com quem que eu vou falar lá na hora da apresentação? Quem vai estar me assistindo na plateia? Quem vão ser os avaliadores? Qual o estilo? Eu posso não saber exatamente quem é o avaliador, mas eu vou saber mais ou menos o estilo, o que eles querem ouvir, o que eles estão esperando que eu diga lá naquele momento. E a outra parte desse planejamento é estar atento aqui a todas as dicas que nós vamos conversar nessa tarde de hoje.
Porque o terceiro P é a prática. Na prática, a gente vai treinar, treinar e treinar. Fiz a apresentação, montei meu projeto, agora eu vou transformar aquele projeto escrito numa apresentação oral. Porque eu não vou pegar aquele projeto, colocar todinho em slides e ficar lendo ali na frente dos avaliadores. Então, eu preciso treinar para que essa apresentação seja uma conversa com os avaliadores. Por mais que eu use vídeo, por mais que eu use música, ou até apresentação cultural, que é permitido, por mais que eu use desses elementos, eu preciso treinar para que realmente, na parte que eu estiver falando, seja uma conversa com os avaliadores nessa apresentação do meu projeto. E o quarto P é a postura corporal. Eu tenho que estar preparada e saber exatamente que a forma como eu me comporto, a forma como eu me visto, ela também comunica. E ela deve comunicar casando tanto com o meu COSEMES, com o meu estado, com o meu município, quanto com a proposta que nós estamos levando lá para que o Piauí avalie, para que o Brasil avalie. Então, a partir desses 4 P's aí, a gente vai montar a nossa conversa hoje à tarde. Ixi, Amanda. Várias opções para a gente mexer aqui. Então, agora vai dar certo. Então, como que a gente vai começar essa nossa fase do planejamento? Eu já me preparei porque eu já sei o que eu fiz lá no município. Agora nós vamos planejar. E como? Nós vamos conhecer as regras da amostra, porque a partir dessas regras é que eu vou saber o que eu posso e o que eu devo fazer sem esquecer nada que eles vão considerar importante lá. Depois eu vou me aproveitar dessa regra, eu vou montar a minha apresentação utilizando dessa base, desse quebra-cabeças ali que a regra já me dá, que é o que foi o edital da amostra. O edital da amostra está no link do Instagram do COSEMES Piauí e está também no nosso site do COSEMES Piauí, para quem ainda quer observar, quer ver direitinho todo o edital. Mas eu vou falar mais sobre ele aqui também. Nós vamos falar sobre como começar essa apresentação. Existem regras técnicas de fazer com que a atenção do público já esteja presa em mim assim que eu começo. Quando eles dizem, ok, pode começar, essa atenção já tem que estar comigo, porque eu só vou ter 10 minutos para apresentar meu projeto. Então, eu tenho que aproveitar cada um desses instantes, falando diretamente com os avaliadores, mas também captando a atenção de quem está ali me assistindo. Então, nós vamos falar sobre como começar, sobre como estruturar essa apresentação, como que esse projeto está inserido, em que contexto, como é que é o meu município. Nós vamos falar sobre esse miolo da apresentação ali e também uma forma de encerrar. Ao encerrar, o ideal é que eu marque presença na memória dos avaliadores. Se eu marcar presença ali na memória deles, é mais fácil que eles me deem ali uma nota maior. Lógico, considerando os resultados que eu apresentei, mas como a apresentação oral, ela tem pontos, ela vale pontos, ela conta também nessa apresentação, eu preciso ser marcante do início ao fim da minha apresentação. Pode passar. Então, vamos começar pelas regras. Quais são as regras básicas que o edital traz para a gente? Primeiro, são 10 minutos só de apresentação. Se você vai usar material de vídeo, de foto, aliás, vídeo e foto é interessante, super interessante que você use. Mas se vai usar vídeo, é interessante que ele não passe ali de 2, 3 minutos no máximo. Porque a apresentação oral, né, a parte que você está falando, está conversando ali com os jurados, é essencial também para essa nota da apresentação oral. Então, você não pode ocupar o tempo todo com um vídeo. Eles querem ouvir também você falando. Então, são 10 minutos de apresentação. Os apresentadores podem fazer uso de recursos de audiovisual, os slides, nós vamos falar sobre como montar aí esses slides, vídeos, fotografias ou até uma ensinação artística. Digamos que um grupo teve uma amostra, um trabalho apresentado em uma amostra, que era um boneco ventríloco. A pessoa que apresentou o projeto lá era um ventríloco. Então, ele levou o boneco, fez a apresentação, o boneco falou, conversou com os avaliadores. Então, essa apresentação cultural, mesmo que seja um grupo, ela também deve tomar uma parte dessa apresentação oral, mas, novamente, eu falo que não
o tempo todo, não os 10 minutos. Pense em 2, no máximo 3 minutos para esse vídeo ou essa apresentação artística. As fotos, elas devem estar ali dentro dos slides. E lá no edital está previsto que todo mundo vai fazer sua apresentação em blocos, ao final de cada bloco, ao final da manhã, fazem-se as perguntas, né? Os avaliadores, eles fazem alguns comentários sobre as apresentações, e é possível também ali tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Geralmente, o pessoal que está assistindo, que quer implementar aquele trabalho no próprio município, eles tiram dúvidas ali naquele momento. Vamos parar. O que eles vão considerar nessa apresentação? O edital diz que a apresentação oral vale nota e que o projeto tem que ter caráter inovador. Não pode ser uma coisa que todo mundo faz. Se é uma coisa que todo mundo faz, além de ser, eu vou usar uma expressão bem simples, além de não ser mais do que a obrigação do município, ela não se destaca dos demais. Então, pode até ser uma coisa que todo mundo deve fazer, uma vacinação, por exemplo. Mas o que você fez para mudar os dados que dizem que as pessoas estão se vacinando menos, ou estão procurando menos, até cumprir o calendário básico de vacinação das crianças? Então, o que o município está fazendo aí de diferente para atrair essas pessoas e mudar essa realidade, completando mais, aumentando o nível ali de completar a... Tá certo? Para completar ali aquele quadro vacinal, atingir a meta, superar a meta. Se for uma superação de meta, melhor ainda, porque o projeto ele ganha mais valor, ele ganha mais importância. Pode falar. Eu diria que o caráter inovador seria o que você faz de diferente naquilo que é comum. Então, assim, usando o exemplo que a Adeline deu, a estratégia de vacinação é uma coisa que todo município faz. Mas o que o município faz de diferente? Vou dar um exemplo de um trabalho nosso que foi para um Imuniza SUS. A enfermeira, ela criou um calendário fácil, né, de fácil visualização, onde os pais pudessem acompanhar esse calendário vacinal da criança, assim como os agentes. Então, ela bolou uma estratégia inovadora para uma ação que é comum. Isso é um caráter inovador, é uma ação inovadora dentro da estratégia. E vocês fazem isso, porque vocês têm se reinventado para estar superando essas dificuldades, esses desafios do dia a dia. Exatamente. É o que de diferente que faz lá no município para cumprir as regras, mas também pode ser algo realmente que nunca ninguém viu, né? Se a gente chegar aí, pode falar. Completando a fala da Amanda, eu acho que eles fazem de diferente e que traz impacto para a população como um todo. Eu tenho usado alguns exemplos bem simples, né, Jack, nas minhas reuniões de si. Por exemplo, uma roda de dança que é feita na praça, mas mudou a vida daquelas senhoras, que a maioria estavam com quadro depressivo, obesa, que não se cuidavam. E a partir do momento que elas se juntavam com um profissional de educação física, passaram a ter encontros semanais, elas, além de não eu posso dizer, mudar a cabeça, passaram a se cuidar. Então, assim, é um simples exemplo, mas que, assim, são mudanças que a gente tem que ver o resultado, né? Qual foi a ação e qual foi o resultado positivo que trouxe para a população como um todo. Exato. Essa inovação não quer dizer que tem que ser de outro mundo, pode ser algo simples. Mas se ela causa um grande impacto... Exatamente. Assim, um impacto para a população. Exatamente. Isso entra também na descrição de relevância. Esse resultado alcançado é que dá relevância para a ação. Então, se eu mudei uma estatística, se eu superei uma meta, se a meta era de 100%, eu fiz 200%, mais relevante que isso, a gente vai ter dificuldade para encontrar. Então, assim, e outro item é a aplicabilidade. Ele tem que ser aplicável lá em Palmeiras e tem que ser aplicável lá em Luiz Correia, né? Ou, quanto mais aplicável em mais cidades, em mais municípios, mais relevante o projeto, não só para o município, como para o SUS como um todo. Pode virar ali maior do que o próprio município.
E isso também a gente leva em conta os resultados alcançados. Então, a base mesmo são os resultados alcançados. Aí a gente vai colocando a aplicabilidade, a relevância e o caráter inovador, além de estar alinhado com as diretrizes do SUS. Quais são essas diretrizes do SUS? A universalidade, né? A Constituição entende que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro e um no Brasil, numa integralidade, ou seja, a Constituição Federal também atribui ao Estado o dever de dar o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Eu estou lendo aqui porque vocês sabem muito melhor do que eu sobre essas diretrizes, mas não custa lembrar, né? Além disso, a equidade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, como diz a Constituição. Apesar disso, devido às desigualdades sociais e também regionais, o Estado deve agir garantindo direitos de acesso à saúde de acordo com as diferenças entre pessoas e regiões. Eu atendi isso, que é o básico que a gente faz lá no município, eu já cumpri essa regrinha de estar de acordo com as diretrizes. Eu não posso fazer uma coisa que exclui alguma dessas diretrizes. Senão, não vai ser aprovado. Pode passar. Então, vamos entender mais sobre esses critérios de avaliação. A apresentação oral. Seja claro e objetivo. A confiança, ela vai vir do treinamento. Eu nunca apresentei nada, eu não tenho confiança para poder apresentar ali na frente de pessoas que eu nunca vi. Digamos que a Amanda nunca foi no meu município e eu vou ter que apresentar o projeto para ela e mais 2 avaliadores. Aí, olha assim. Aí ela vai olhar com aquele olhar desafiador, como ela está olhando para mim aqui, mas eu já treinei, eu já sei o que eu vou falar, eu tenho convicção, porque eu estive ali vivendo aquela realidade no meu município. Tudo que ela perguntar, eu tenho até um exemplo. Eu sei até a Dona Maria, que estava na roda de dança e deixou, ou está cuidando melhor da depressão que ela tinha, porque ela participa da ação da roda de dança ali na praça. Então, eu vou ter exemplos, eu tenho a vivência do projeto e a preparação, ou seja, o treinamento para que eu apresente esse projeto é o que vai me dar essa confiança. Ser claro e objetivo é não ficar dando voltas. Eu só tenho 10 minutos. Então, eu não vou falar de todas as pessoas que participam da roda de dança lá na praça. Se eu tenho um exemplo bom, é esse exemplo bom que eu vou pegar. Eu não vou ficar dizendo assim, porque a Dona Maria tinha depressão e ela acabou não fazendo mais. A outra tinha ansiedade, a ansiedade dela melhorou. E eu acabo repetindo, né? Exemplos muito parecidos. Eu não posso repetir exemplos muito parecidos porque eu caio na redundância. Se eu repito demais e volto, eu segui uma sequência, um raciocínio, e eu volto para o início da frase ou para o início do raciocínio de novo, eu estou andando em círculos, não estou indo para lugar nenhum. E isso é ser prolixo. E é isso que eu devo evitar também. Dei um exemplo, atingi meu objetivo, vou para frente, porque eu tenho muito mais coisa para falar. Não, ainda não, calma. Mas você vai estudar para poder se preparar, né? Mas não vai decorar falas ou não vai decorar aquele texto exatamente como você escreveu o texto. Então, tem gente que escreve toda a apresentação, cada palavra, e na hora da apresentação vai querer ficar lembrando as palavras que estavam no papel ou as palavras que estavam lá onde você colocou. Isso não é bom, porque você prende a sua mente àquele papel, àquele documento lá no computador que você fez todo o texto da apresentação. Você tem que colocar na sua consciência, no seu íntimo, no seu ser, de que você é livre para trocar uma palavra ou outra. Porque como é que a gente engancha quando está falando? Porque, meu Deus, era essa palavra que eu tinha que usar, porque essa palavra é essencial. Não, o português, graças a Deus, é muito rico, cheio de sinônimos, então a gente pode mudar uma palavra ou outra, mudar um exemplo ali na hora, porque eu vou falando e eu vou seguindo a cadência que está vindo aqui na minha mente. Quanto mais eu treinar, mais essa cadência vai fluir. Mas eu não preciso, não é aconselhável que eu decore a minha fala. Porque se eu esquecer... Eu acho que uma coisa bacana
autor que está ali apresentando é ele saber que o texto dele já foi lido, né? Os avaliadores já leram, antes de estar ali, já acessaram o texto e já leram o texto, né? Então, quando você fala dessa questão das palavras, para que deve servir a apresentação? Para te ajudar nesse gancho, né? Você vai colocar ali na sua apresentação os ganchos, não se preocupe em colocar ali o texto, porque o texto já foi lido, né? Então, isso eu acho bacana, uma apresentação de slide mais enxuta, mas que, de fato, ajude ele a pegar os ganchos, para ele falar com fluidez. Exatamente. Deixa eu só ajeitar aqui. Vocês vão me dizendo aí online se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ouvir quem está falando aqui para interagir com a gente, tá bom? Que aí a gente vai melhorando, tá bom? Então, é exatamente isso. Eu vou falar mais sobre esses detalhes do slide, mas basicamente eu vou repetir o que você disse, né? O avaliador já leu o projeto, então o texto ele já sabe. O que ele quer ver mesmo é a sua integração com aquilo que foi realizado no município. E esse treino dá confiança. Como é que a gente vai treinar? Antigamente, quem ensinava oratória falava, fale na frente do espelho. Você vai para o banheiro, bota ali um cronômetro, um relógio e começa a falar, e você vai treinando. Isso ajuda você a treinar a sua ligação mental com o que você vai falar. Mas por que é interessante hoje em dia você se filmar? Você bota o celular e vai filmar a sua apresentação. Por que é interessante? Você vai ter um controle do tempo mais legal, você vai conseguir controlar ali o tempo, porque você vê o reloginho passando ali no vídeo, você vai tendo uma noção, eu tenho que acelerar mais, eu tenho que andar mais devagar, a minha fala ela pode ser mais dinâmica, então eu ganho tempo com isso. Vocês vão ver aqui em alguns momentos que eu vou falar mais rápido, em outros momentos eu vou falar um pouco mais devagar. Isso eu vou controlando o meu tempo, isso eu vou chamando a atenção das pessoas. A forma como eu falo, ela também comunica. Se eu estou muito agitada, muito apressada, quero só uma metralhadora de palavras, as pessoas vão perceber que eu estou nervosa. Mas aí, se eu ando mais devagar, porque está ali no ritmo, ou eu ando mais rápido, porque eu estou ali no ritmo da apresentação e tudo está fazendo sentido, está tudo ok, eu estou falando com mais dinamicidade. O que me ajuda com esse dinamismo é, às vezes, eu trazer mais uma lentidão que vai chamar a atenção, que vai destacar para aquelas palavras, para aquele assunto, aquele ponto específico do projeto que eu quero destacar. Aí eu falo mais devagar, eu dou algumas pausas para que as pessoas realmente possam prestar atenção, possam captar essa atenção no que eu estou falando. E aí depois eu começo a falar mais rápido, porque eu preciso também manejar esse tempo. Gravar o que eu estou falando, esse meu treino, esse meu discurso antes, ele me ajuda com isso também. Me ajuda a ver se eu tenho algum cacuete, se eu consigo ficar parada no lugar. Porque o ideal é que eu fique parada. Eu posso até, aqui eu tenho um espaço na câmera, eu posso até vir mais para cá, usar o meu espaço, mudar de lugar, posso voltar. Eu não vou ficar o tempo todo assim, porque as pessoas vão ficar tontas olhando para mim, quem está assistindo aqui online, e vai também passar essa questão do nervosismo. Então, eu fico um pouco parada aqui, depois eu venho para cá, continuo falando, vou usando o meu espaço, mas sem agitação, sem pressa, sem essa de passar o nervosismo mesmo. Eu sei o espaço que eu tenho e eu uso ele a meu favor. Outro ponto positivo, que gravar a minha apresentação no celular é porque eu posso assistir de novo depois e eu vou ver se eu tenho vícios de fala. Então, né? De fato. Por que a gente usa o é? Por que eu estou falando aqui? Eu fico, eu quero preencher aquele espaço com alguma coisa. Eu estou pensando. E quero que aquele espaço não fique vazio, um silêncio. Então, eu boto. Quem é de São Paulo usa muito.
Aí, ó, isso é inevitável. Porém, ele não pode se repetir muitas vezes, senão acaba virando uma vírgula, um ponto naquela minha apresentação. Quanto mais eu repito, mais fica na memória da pessoa aquela repetição, e não exatamente o que eu estou falando. Se eu gravei, estou assistindo o vídeo, vi que eu falo muito né, e o né é praticamente uma vírgula, eu vou fazer de novo, prestando atenção nesse detalhe. Então, eu vou reduzir o número de nés que eu vou falar. E gravo de novo, até que eu consiga um equilíbrio. Pode trazer. No projeto, a gente vai mostrar, a gente vai construir assim, os slides que vão ter esse início, que a gente vai conversar mais tarde, e aí vai apresentar o projeto. Ele tem que ter relevância e tem que ter aplicabilidade. Eu vou mostrar como que é a aplicabilidade dele. Quantas pessoas aderiram, quantas pessoas impactou, como é que foi qual foi o impacto que esse projeto causou, tanto na região ali, como na cidade inteira, no município inteiro. O alinhamento com as diretrizes do SUS, a gente já falou um pouco sobre isso, então use um tempo para destacar isso. Mas não precisa que você diga, olha, o nosso projeto atende essa e essa diretriz do SUS, por isso, por isso, por isso. Não precisa. Uma frase, duas frases já trazem esse destaque para essa diretriz do SUS. Pode ser até uma contextualização. A gente implementou esse projeto porque a gente sabe que o SUS tem esse objetivo, essa diretriz ou outras palavras sinônimas, que é levar a saúde para todas as pessoas. Então, quando eu falo essa frase, eu já incluí as diretrizes avaliadores de que eu estava atenta a esse detalhe, tanto pela regra, como realmente pela execução da atividade lá no município. Então, destaque esse ponto. Agora, não precisa ser muito longo, pode ser uma ou duas frases. Gente, só um segundo que a gente caiu aqui a conexão, estamos voltando, tá? Essa parte sobre o impacto e a finalização, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. Pode passar. Passar. Então, vamos lá para a apresentação oral. Os slides, a gente já falou aqui, que o slide é um guia, então, apenas tópicos. Se você encher o slide de texto, você vai ficar tentado a ler. E como a gente já falou aqui, o avaliador, ele já leu o seu projeto, então não precisa se preocupar com isso. Essa parte ele já fez por você. Então, coloque tópicos para que você vá lembrando da ordem da sua apresentação e assim vai ficando também mais dinâmico. Vai ficar visualmente mais bonito se você colocar só os tópicos, realmente. Quanto mais texto, menos atrativo para quem está assistindo, menos prende a atenção. Às vezes você coloca muito texto pensando, não, isso aqui é importante, tudo é importante para você. Agora, lembre-se que
o slide, ele é só um apoio para a sua fala. O que é importante de verdade vai ter que estar na sua fala. E não precisa necessariamente estar ali nos slides. A não ser que seja uma imagem que reforce o que você está dizendo. Agora, em texto mesmo, quanto menos, melhor. Essas imagens ajudam muito, e como eu já falei sobre os vídeos, no máximo ali 2 até 3 minutos estourando. Atenção ao tom da sua fala. Quando eu pensei em colocar isso, era justamente essa questão de, às vezes, eu falo mais devagar, às vezes eu falo mais rápido, mas também eu vou ter um microfone na mão, lá na hora da apresentação. Eu não preciso falar muito alto. Se o microfone está aqui numa altura ok, qual é a altura ok? Meu braço está dobrado aqui. E tem gente que segura o microfone assim, mais para fora, ou só segura aqui o microfone e esquece dele. Eu tenho que direcionar, o nome desse microfone é até microfone direcional, então eu tenho que direcionar ele aqui para minha boca. Então ele vai conseguir captar o som que eu estou falando. Eu segurei ele aqui, eu esqueço dele. Eu não vou ficar mexendo o microfone, gesticulando com ele. Não, essa mão aqui que está segurando vai ficar parada. Essa aqui eu posso gesticular naturalmente, porque senão a voz vai ficar falhando, eu vou acabar tirando. Tem gente que gesticula até assim, né? Vai acabar, as pessoas não vão me ouvir, porque se eu fizer assim, não escuta mais. Se eu fizer assim, ok, todo mundo está me ouvindo. Então, o cuidado com o microfone é esse. Você lá na hora da apresentação, muito provavelmente vai ter um microfone na mão e ele é seu aliado. Você não vai precisar falar muito alto para chegar a todas as pessoas que estão na sala, no auditório, onde quer que seja a apresentação. Tem alguns lugares de apresentação que eu não sei se na amostra é assim, mas tem alguns lugares de apresentação que a gente já foi em congressos e todo mundo está ouvindo com um fone de ouvido. Então, é o seu microfone diretamente no ouvido da pessoa. No Congresso do Conazem. No Congresso do Conazem de Goiânia teve. Então, esse ano nós teremos 8 salas com fone de ouvido e outras 8 salas que são físicas. Sim, né? na mostra. Na mostra. No congresso geral. Não, mas já temos spoilers aqui que vai ter essa sala, vão ser pelo menos 8 salas, em que as pessoas vão estar ouvindo com fone de ouvido. Então, não fica aquele barulho, é como se fossem várias salas juntas, várias apresentações no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas não tem tanto barulho porque está todo mundo aqui ouvindo. Então, o cuidado com o microfone é essencial. Você vai ter que segurar ele ali realmente direcionado para a sua boca, né? Para que o som seja realmente captado. Não precisa colocar o microfone muito pertinho da boca, assim. Por quê? Eu atrapalho mais do que ajudo. Se você perceber, tem gente que segura esses microfones aqui que são da internet, né? E a pessoa segura muito assim pertinho. O que que faz? Quando eu falo, sai ar da minha boca. Então, esse ar, ele acaba batendo, a gente chama de bater, né? O ar acaba batendo aqui no microfone e é um barulho. Então, eu estou atrapalhando o entendimento do que eu estou dizendo. Porque fica... Pum, pum, pum. Porque o ar, ele faz esse barulho lá no microfone. Então, por isso que eu reforço que a altura meu braço está dobrado aqui, essa altura ideal. E quando eu vou falar, eu acabei me perdendo um pouco na questão do microfone, mas não me perdendo, na verdade, estou me adiantando nessa questão do microfone que está mais lá na frente. Mas também para falar sobre essa questão do tom de voz, que ele não precisa ser tão alto, o meu jeito natural de falar. Agora, se o meu jeito natural de falar é muito baixinho, se eu falar assim, bem baixinho, eu vou ter que me esforçar para projetar a minha voz. Eu preciso que as pessoas me escutem e eu preciso ajudar também o microfone, que ele é um equipamento que está ali para me ajudar. Mas se eu falar muito baixinho e tudo, e as pessoas vão ter talvez dificuldade até de prestar atenção no que eu estou dizendo. Porque se eu falo baixo, não dou pausa, se continuo falando em um ritmo assim muito uníssono, se está muito sem pausas, muito sem variações de altura, isso acaba ficando monótono. A minha fala fica monótona.
Então, às vezes eu vou precisar falar mais alto para destacar uma palavra, mas às vezes eu posso falar ali um pouco mais baixo, se eu quero falar até num tom mais de proximidade. Eu vou falar, mas teve uma senhora lá na minha cidade que participava das rodas de dança. Aí eu vou diminuindo para depois elevar de novo o tom da voz e captar ali a atenção das pessoas. Se você fala baixo, não dá pausas e fala de uma forma assim que as pessoas não vão conseguir diferenciar o que você está dizendo, uma palavra da outra, esse é o jeito monótono de falar. E é esse jeito que você tem que evitar. Eu estou usando aquilo até hoje o controle como microfone. Então, a gente já falou, né? Vamos evitar, eu já falou, né? Os vícios de linguagem. Agora é o seguinte, repito. O né, o então, você vai falar em algum momento. Ele não pode ser uma vírgula no seu discurso, um ponto, né? Falar tanto que possa parecer algo assim. De pé, nós temos que ter cuidado para não dançar. Tem gente que fica falando e fica assim, né? Eu danço. Tem gente que vai para um lado e para o outro, e tem gente que vai para frente e para trás. Tem gente que passa muito a mão no cabelo. Então, eu já juntei duas coisas aqui que vão chamar mais atenção para mim do que para minha fala. Tudo que eu não quero numa boa apresentação é chamar mais atenção para mim do que para aquilo que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ser harmônica no todo. Se eu estou falando uma coisa séria e que eu quero a atenção das pessoas, eu vou falar parado. Agora, se eu quero chamar mais atenção, eu me movimento. Tudo no meu movimento, no meu corpo, na minha fala, ele vai comunicar alguma coisa. E aí eu vou buscando esses destaques para o que eu quero dizer. Então, montei aqui a base, pés paralelos e pronto. Quero andar um pouquinho, eu vou dar 2 passos para frente e fico ali. Eu não vou e volto. Eu fico ali onde eu me mudei e depois de um tempo eu volto para onde eu estava. Ocupar os movimentos sem fazer esses movimentos muito repetitivos. Não colocar as mãos na cintura, porque parece que eu já estou apressada, que eu já quero acabar logo, que eu já terminei, meu Deus, eu não queria estar mais nem aqui. Tem gente que ainda faz assim, ainda balança a perna. Ainda faz assim, eu não queria estar nem aqui. Essa postura corporal quer dizer isso. Já que já passou o meu tempo já, eu queria que tivesse acabado. E eu estou falando lá no meu município, nós fizemos uma ação super importante e eu estou aqui balançando. Então, minha boca, minhas palavras estão falando uma coisa e meu corpo está comunicando outra completamente diferente. Então, eu tenho que estar ali ativa para o que eu estou comunicando. E evitar também cruzar os braços. Tem gente que vai pegar meu microfone de novo. Tem gente que vai segurar o microfone e vai usar assim um apoio, que é cruzar os braços assim. Isso dá também uma impressão de desleixo e de incômodo. Você está incomodado de estar ali naquela situação falando para as pessoas. Pode até ser verdade, mas ninguém precisa saber. Eu não preciso comunicar. Pode não ser. Pode ser que eu esteja tão à vontade, por isso que eu falei desleixo. Pode ser que eu esteja tão à vontade que eu estou aqui falando na maior de boa. Só que eu tenho que dar para aquele momento a importância que ele tem. Então, postura, para que eu possa realmente passar para os avaliadores que eu estou realmente entregue ali naquele momento, atenta e dando a importância que aquele momento tem. Eu não estou no quintal da minha casa e nem estou conversando com a vizinha, só falta botar o pé aqui, né? Dobrar o pé aqui. Então, assim, tem que ter essa postura para que eu comunique também que eu estou ativando aquele momento importante. Microfone eu já falei, não vou repetir. Olhar. Tem gente que vai começar a falar em público e não sabe para onde olhar. Aí escolhe uma pessoa e passa o tempo todo olhando para aquela pessoa. A pessoa fica com vergonha. Porque, meu Deus, por que ela está olhando tanto para mim? E foi o que eu fiz. Meu Deus, e agora eu não gostei do que ela disse. Como é que eu vou esconder aqui na minha cara que eu não gostei do que ela disse? Então, assim, você escolher algumas pessoas também protege você. Como é que você vai escolher essas pessoas? Você vai escolher 3 pessoas em pontos diferentes
da sala, pessoas que estão realmente prestando atenção, que estão dando assim um feedback positivo, elas estão atentas, às vezes elas fazem assim. Então você vai procurar, eu estou aqui falando meu assunto, estou falando do meu assunto, mas com o olhar, eu estou procurando aqueles olhares que me dão apoio. Nessa procura, eu vou encontrar pessoas que estão no celular, eu vou encontrar pessoas que estão, ai, eu não queria estar aqui. Eu não olho para essas pessoas que vão estar balançando a cabeça negativamente. Eu vou encontrar, mas eu não foco nessas pessoas. Eu foco naquelas que estão me dando apoio e olham para mim afirmativamente. Elas vão me dar, vão me fazer eu sentir mais confiança naquele momento. Até o jurado. Pode ser que, já ia falar, pode ser que uma dessas pessoas seja um jurado. Mas, se no início da fala você olhou para eles e não sentiu que eles estão naquele modo jurado, modo avaliador, sem reagir a nada, você pode olhar 2, 3 vezes para eles ao longo desses 10 minutos, até para você sentir, né? Mas foque naquelas pessoas que estão lhe dando apoio. Quanto maior a sua dificuldade de falar e de estar ali naquele momento, mais você foca no apoio que você encontra nas pessoas. Se você está tranquila, se você está... Pode conversar com o jurado, fazer, né? Uma brincadeira ali, mas... De quando eu comecei, né? Aí quando eu ia passar o eu disse, aí eu ia fazer a apresentação, eu olhava assim, afim, no gestor. Eu lembro do gestor uma vez, ele ficou tão assim, incomodado com o meu olhar, da forma que eu ficava olhando, apresentando e olhando assim para ele. Aí ele ficou tão incomodado que ele saiu do lugar que ele estava e foi para outro. Foi para outro. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Mas você acompanhou? Não, eu fiquei com vergonha, né? Eu ficava procurando outra pessoa. Olha, aí eu fiquei com vergonha. Meu Deus, será que ele pensou o quê? Foi o pensamento dele. Ainda tem isso. A pessoa fica achando que você está fazendo uma fala direcionada para ela, dependendo do que você está falando, né? E constrange a pessoa, porque só você que está na sala. Mas por que a gente faz isso? Na verdade, a gente não está olhando para ele. A gente focou o ponto e está aqui dentro da minha cabeça. Eu estou falando dentro da minha cabeça, só eu, não tem ninguém na sala. Mas o meu ponto que eu foquei é justamente naquela pessoa. Então a pessoa fica constrangida, porque às vezes a gente começa a olhar tão concentrado que parece um olhar desafiador, realmente. A gente não sabe exatamente qual olhar que a gente está passando para a pessoa. Por quê? Eu estou concentrado no que eu estou falando. Então, pode passar qualquer impressão para ele, porque eu estou focada em outra coisa. Por isso, a gente procura algumas pessoas, 2, 3, e por que em pontos diferentes? Para que eu realmente, os avaliadores estão aqui desse lado. Aí eu escolho uma pessoa desse lado e não vou nem ter a oportunidade de olhar para eles. Então, eu ocupo, com o meu olhar, a sala inteira. E aí, por isso, eu escolho 3 ou 4 pessoas, uma mais na frente, uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais atrás. E assim eu vou ganhando a atenção de todo mundo. Queria fazer uma observação nisso, ocorreu aqui. O apresentador, né, o autor, ele tem que... o público da sala o avaliador está avaliando a experiência, né? Mas nós temos um público na sala. Então, você tem que equilibrar isso, porque o que pode acontecer? Você está tão preocupado em passar a sua mensagem que você acha que você tem que passar para os avaliadores, que você quase que ignora o público. Isso não é legal, porque aquele momento é um momento de troca. As pessoas estão ali também para aprender com a sua experiência. Então, essa interação, ela tem que estar equilibrada. Na verdade, aquele público é com quem você deve interagir. Os avaliadores, eles estão aqui prestando atenção em como você interage e traz a sua experiência, né? Porque senão a pessoa fica tão preocupada que parece que vira para os avaliadores e só fala com os avaliadores. Isso não é legal. Isso não é legal, até porque quando eu falo assim, você está conversando com a plateia, com o público, e você está conquistando eles ali naquele momento,
uma reação do público que demonstra um interesse, que demonstra um olhar mais ativo, que até faz um comentário ali na hora, até inapropriadamente, mas não se contém, faz esse comentário, é um ponto positivo para o avaliador. Ele vai ver que as outras pessoas também gostaram daquele projeto e se interessaram. Ou seja, se gerou interesse, é relevante, está dentro da regra, ganha pontos. E olhe nos olhos. É bom olhar nos olhos. Não de uma pessoa só, mas olhe nos olhos. Olha, 43. Mas é interessante olhar nos olhos das pessoas. As mãos, nada de ficar apertando muito as mãos. Tem gente que fica mexendo assim na unha, né? Isso demonstra nervosismo. O que a gente vai fazer dos nossos gestos, as nossas expressões faciais, nossa expressão corporal, o jeito que a gente fica, isso também comunica. Se eu estou serena, eu estou paradinha, eu faço gestos mais leves, eu sei onde estão as minhas mãos, eu não estou toda hora mexendo no cabelo, porque isso também é um tique, né? Um gesto repetitivo que eu faço. Eu posso passar a mão no cabelo? Posso, é natural. Agora, toda hora, o toda hora é a repetição, é isso que a gente deve evitar. E, como aqui já está dizendo, né, para evitar essas repetições, para a gente ter a naturalidade. Tem gente que fica muito preocupado com, ai meu Deus, eu gesticulo demais. Tem gente que diz assim, eu sou muito expressiva, eu falo muito e a minha cara... Mas se é o seu natural, é o seu natural. A gente não pode transformar uma pessoa na hora da apresentação. É aquilo que você faz naturalmente que demonstra qual é a sua personalidade. E é a sua personalidade que destaca você das outras pessoas. Então, se eu faço muitos gestos, eu só vou ter cuidado para que esses gestos eles não chamem mais a atenção do que o que eu estou falando. Então, eu não vou fazer gestos muito altos, muito na frente do meu rosto, muito expansivos assim, abertos. Eu vou trazer para cá e vou fazer gestos que condizam, que tenham essa conexão com a minha fala. Por exemplo, aqui. Ela tá com a gente. Porque você está falando muito com as mãos, e eu estou observando. Isso. Agora, se, por exemplo, eu vou falar, e aí eu uso as minhas mãos para marcar o que eu estou falando, eles acabam sendo uma muleta. Por quê? Do jeito que eu mexo a minha mão aqui, é o jeito que a minha voz, ela tá dando uma entonação. A gente tinha um secretário de segurança, ou a gente tinha um secretário aqui no estado, que ele fazia assim. Então, ele está dando entrevista e as mãos dele estão marcando a fala dele. O sotaque, a fala, o ritmo, ele é marcado por esse gesto. E isso eu devo evitar. O meu gesto, ele é natural. Eu estou exemplificando ali, conversando também com as mãos. Por exemplo, quando a gente vai andar, o natural é que a gente mova os braços assim. Ninguém anda desse jeito. Senão, a gente vai pensar que a pessoa está com algum problema, alguma questão, aconteceu alguma coisa. Meus gestos, a mesma coisa. Eu não vou fazer a apresentação toda assim. Minha mão parada aqui, porque eu não posso gesticular, porque eu acho que eu nem consigo. Porque eu acho que eu gesticulo demais, então eu vou conter aqui a minha gesticulação só aqui nesse momento. Isso não é natural. Então, ó, eu baixo meu corpo assim para frente, para dizer, isso não é natural. Eu balanço minha cabeça, eu mexo a minha mão. Isso é natural. Agora, eu não posso a gente veio aqui para apresentar esse projeto. Isso é menos natural. Faz sentido? Tem que fazer. Então, é um rapaz que fala sobre educação financeira. Ele fala, e diz, faz sentido, aí todo mundo faz, tem que fazer. Então, assim, a nossa roupa também comunica. Como que eu vou para essa apresentação? Eu posso ir com uma roupa simples, confortável, mas ali alinhada. A gente está vendo aqui uma pessoa que vai apresentar o trabalho dela na mostra, e ela foi com a camisa do Piauí e uma calça social. A gente deve evitar o jeans, porque o jeans é mais informal. É um informal demais. A calça social já me coloca ali um pouco mais no patamar da importância do evento. A camisa do Estado comunica
que eu estou dando importância para o meu estado. Eu estou ali dentro de um time, dentro de um grupo. Mas se você não quiser ir mais alinhado com a terceira peça é isso aqui que a gente coloca, né, acima da roupa, e ele dá um ar mais formal. Pode ser simples, não precisa ser um blazer, porque o blazer é o mais formal de todos, né? Que a gente comumente usa. Mas, se quiser o blazer também, perfeito. Vai mostrar que você está ali, a importância que você dá para aquela situação, para aquele ambiente. Entre uma roupa super elegante e uma roupa confortável, prefira a confortável, porque é o menos uma coisa para você se preocupar. Os curtos, os apertados, evite, até porque isso também passa uma outra mensagem, né? O curto demais e o apertado demais, ele não é elegante e nem formal. Então, você procura ali ter esse cuidado com a roupa. Se for usar uma terceira peça assim, prefira colocar a blusa de dentro para homens e mulheres, vale isso, tá? A blusa de dentro mais clara que a blazer ou a jaqueta. Ou o kimono, no caso aqui. Certo? Eu quero tirar ela aqui. Então, prefira calça de tecido, uma calça mais social, ou uma saia mais social, assim, evitando o jeans, que é mais informal. Se usar uma terceira peça, eu já falei, tem que ser mais claro, a roupa de dentro. Evitar acessórios que fazem barulho, acessórios muito extravagantes. Ah, é da minha personalidade. Mas tenha o cuidado de que aquele acessório, ele não chame mais a atenção do que aquilo que você está falando. Se ele fizer muito barulho no microfone, ele vai incomodar. Se eu boto muitas pulseiras que fazem muito barulho, ele vai incomodar. Então, se é ponto negativo, eu deixo em casa. E evitar as estampas também muito grandes e coloridas, porque segue o mesmo raciocínio de chamar mais atenção para o que eu estou vestindo do que para o que eu estou falando. Acho que não. Então, como é que eu vou começar essa apresentação? Nos primeiros segundos, eu já tenho que estar ali com a atenção de todos na sala para mim, porque acabou de ter a troca entre a pessoa que estava apresentando antes e eu cheguei lá na frente, olhei ali se o meu projeto já está no computador, está tudo certo, então eu vou começar. Eu posso começar com uma frase de impacto, mas quem me garante que a minha frase é de impacto? Se eu estou falando de saúde mental e uso uma frase de Nise da Silveira, pode ser que todo mundo que é conhecedor, ou todo mundo que é especialista daquele assunto saúde mental, já conheça essa frase de Nise da Silveira. Se todo mundo conhece, essa frase perde o impacto. Tem que ser uma frase que pode até nem estar relacionada à questão da saúde, a essa área, mas que destaque para quem está ouvindo a importância do meu assunto. Então, eu tenho que fazer. Se eu for escolher essa forma de começar, eu tenho que escolher uma frase de efeito, uma frase de impacto. Mas se eu uso uma frase de Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, essa frase já não tem impacto algum, porque todo mundo usa, todo mundo fala. Eu tenho que procurar frases que ressaltem o meu assunto, mas que não seja tão comum assim, senão perde o efeito. Eu posso começar com uma pergunta ou uma afirmação. Se eu começar com uma pergunta, eu posso, ao longo da minha apresentação ou no final, responder a essa pergunta. Ou eu posso fazer com que essa pergunta seja a grande pergunta que eu quero que todo mundo fique pensando sobre aquilo depois da minha apresentação. Então, eu já causo impacto com a força da minha pergunta. Como é que a minha pergunta vai ser forte? Ela tem que ser diretamente ligada ao meu assunto e tem que ser uma coisa que seja uma grande questão, um tabu, um paradigma que eu estou querendo quebrar ou que eu consegui quebrar com aquele projeto que eu implementei. Por exemplo, as mulheres com a cidade, socorro, a cidade lá da roda de dança que tu usou o exemplo. Eu inventei. Inventou o exemplo. Mas tem essas...
Juazeiro. Se lá em Juazeiro tem uma roda de dança que as mulheres vão para lá, e nessa cidade as pessoas não confiavam que uma prática simples, como se reunir em uma praça para dançar, fosse trazer algum benefício para a saúde mental, ninguém acreditava nisso. E aí começam a aparecer dados e comprovações de que realmente essa realidade mudou nesse sentido, foi esse paradigma que foi quebrado lá. Se esses resultados começam a atrair mais pessoas ainda para aquele projeto, é a prova de que esse paradigma realmente foi quebrado, ou seja, aquela crença, ela foi quebrada pela prática. Então, eu começo com alguma coisa por aí. Por exemplo, uma pergunta. Quem poderia acreditar que dois professores de dança poderiam fazer uma diferença na vida de 50 mulheres lá em Juazeiro? Uma frase mais ou menos assim. Essa informação aliás, essa sugestão de uma informação relevante sobre a realidade que envolve o projeto, ela segue mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, pode ser, enquanto vocês não me derem outro exemplo, eu vou manter nesse, tá bom? Mas se quiserem me dar outro exemplo, pode dar. Não, eu vou trazer um município que realmente tem isso. O município ele tem uma ação, que é uma ação de dança, zumba, numa praça, e foi crescendo. Então, além de ter no município de sede, ele também tem alguns dias que vai para o interior. E é um projeto no começo que era voltado só para pessoas idosas, mas que hoje envolve toda a população. Era um projeto voltado para mulheres, hoje também abrange todo mundo e foi se ampliando. Pronto. Quer dizer, município? Palmeiras. Pronto. Olha só, Palmeira. Puxando sardinha. Vamos puxar a sardinha aqui para Palmeira. E eu vou criar uma situação hipotética dentro desse exemplo que a Amanda falou. Para começar aqui. Na cidade de Papel. Eu estou começando, tá bom? Eu dei boa tarde. Aliás, eu não dou boa tarde ainda. É importante isso. Eu já vou começar na minha frase de impacto. Depois eu dou boa tarde. Então, minha frase de impacto vai ser: numa cidade onde todos os homens só conheciam como dança o forró, a zumba levou esses homens para as praças e foi um grande apoio para as mulheres que encontraram na dança a saída para uma saúde mental mais equilibrada. É com essa realidade, lá em Palmeiras, que eu dou boa tarde para todos os presentes aqui e vou mostrar para vocês esse projeto que conquistou meu coração, porque é uma verdadeira mudança na realidade daquele município. Palmeira tem, aí eu vou para os dados. Então, eu chamei a atenção com uma realidade que acontece ali. E essa parte também do contexto do projeto. Eu já inseri dessa informação importante seria um dado. São 50 homens que achavam e passaram a participar. O contexto é, os homens só achavam que dança era só forró e ponto final. E eu digo isso pensando que lá o povo dança muito forró. Mas um contexto ali social daquele município. Que pode ser um contexto que só existe ali, pode ser um contexto comum a outros municípios das pessoas que estão ali assistindo. Mas quando eu falo, eu já chamo a atenção de quem se identifica. Na minha cidade também os homens tinham um maior preconceito com a dança e hoje já são bem mais homens participando ali daquela atividade. E por que que ela falou? A fala da Amanda foi: as mulheres começaram e aí deram mais apoio, era só para idosos, começou a chamar mais mulheres de outras idades e atraiu também homens. Por que que eu destaquei os homens? Porque é o mais incomum de tudo que ela falou. Então, eu vou ver no meu projeto dados incomuns que vão chamar essa atenção para a realidade que aconteceu ali. E aí eu vou fatiando cada um desses dados, desses resultados. Outra forma de começar é falar por que que aquele contexto, aquela situação chamou a sua atenção, porque você
se envolveu pessoalmente. No meu exemplo aqui, eu disse, isso conquistou meu coração de um jeito, porque eu me conecto com aquela ação. Eu demonstro o tamanho da minha conexão, já falei, mas eu demonstro o tamanho o quanto eu dou importância para a solução daquele problema. Todos os projetos que são apresentados, geralmente, eles estão ali para resolver problemas ou melhorar a realização de um projeto, de um serviço, como a telemedicina, que a telemedicina já existe, mas eu quero melhorar. A telemedicina resolve um problema. Quando eu melhoro, eu ajudo a resolver o meu problema lá. Então, todos nós aqui estamos falando de solução de problemas. Qual problema que eu resolvo com aquele projeto? Então, isso também tenho que destacar. E se eu demonstro, perdão, a Márcia falou assim, os avaliadores querem ver essa relação das pessoas que estão ali apresentando, até porque foram elas, geralmente, né, que implementaram aquele projeto, estão ali, de alguma forma, ligadas. Quando você demonstra essa sua conexão, isso também ganha a atenção das pessoas, porque você se dedica e você mostra isso na sua fala. Então, você pode começar ali com um minutinho, 30 segundos, falando qual é a sua relação com aquele projeto. A minha avó passava, pode até ser alguma coisa pessoal, a minha avó passava as noites dela em casa sem fazer nada. Passava o dia fazendo as coisas em casa e à noite não tinha alguma coisa que ocupasse a mente dela, ficava só no celular. Quando a gente soube, aliás, pensando nela, eu quis levar a minha avó para um lugar onde ela pudesse se reunir com outras senhoras na mesma situação, para que elas pudessem aliviar a mente. E aí o projeto de dança e tudo mais. Uma experiência que a gente teve no ano passado na mostra, exatamente isso. A autora, ela pensou no projeto por conta de uma realidade, de uma dificuldade que ela vivia, quando é pessoal. Então, ela pensou, idealizou, e é isso. Ela tem mais empatia e ela vive mais o projeto por conta desse lado da nossa. Assim, eu acho que a maioria dos profissionais que vivem o SUS e que fazem o SUS, quando eles pensam uma ação, eles se envolvem muito. Eu acho que saúde da família é muito isso. E quer mudar um pouco a realidade daquela comunidade que ele vive. Ele conhece a dificuldade e acaba se envolvendo mais. E essa conexão, para quem está apresentando, é a conexão mais rica que você pode apresentar. Por isso ela vem no começo da apresentação. Porque você já mostra ali de cara que você está falando de uma coisa que é super importante para você. Não é só o seu trabalho. É a sua vida. É da sua vida que você está falando. Então, por isso, é impactante começar desse jeito. E aí, depois que eu comecei, que eu já ganhei todo mundo, como é que eu vou fazer? Eu vou para os dados. O que justifica esse projeto? Lá no meu exemplo, eu fui, apresentei e falei que estavam homens, mulheres de todas as idades participando lá da roda de dança, da Zumba. Depois eu vou, Palmeira tem tantos habitantes, fica na região tal do Piauí. Eu vou localizar para essas pessoas onde esse projeto está acontecendo. E aí eu vou para os dados, tantas pessoas. Só que a gente vai ver um jeitinho dinâmico de fazer isso. Eu não vou só dado. Eu vou contando a história desses dados. Palmeira é uma cidade que fica ali na região tal do Piauí, eu não sei qual é. Chapada das Mangabeiras. Fica na Chapada das Mangabeiras, ali no sul do Piauí, não é? Estado. Sul do estado. Tá vendo como você De já 5.000 habitantes, aproximadamente. Então, eu vou contando essa história. Fica ali na região sul do estado, são tantos mil habitantes. E desses habitantes, tantos eram realidade X. E nós trouxemos para o projeto para mudar essa realidade para um nível Y. Então, eu vou contando essa história. O que eu quero dizer com isso? Que eu não vou só ler os dados que vão estar ali na minha apresentação. Eu vou falar também quem é o público-alvo do meu projeto, para quem que aquele projeto foi feito, quem que ele atinge. Então, eu vou ter que destacar também quem são as pessoas
atingidas ou atendidas por aquele projeto. E aí eu vou contar como é que foi feito, como é que eu fiz para poder atender aquelas pessoas daquela forma inovadora, daquela forma diferente. Então, posso seguir, é uma sugestão, né, de montar essa ordem da apresentação. Quanto maior o tempo e maior o destaque deve ser destinado para os resultados do projeto. Na verdade, o que eu quero dizer? Que de toda a sua apresentação, o maior tempo devem ser a apresentação dos resultados, porque é isso que é importante, é isso que vai mostrar a relevância, a aplicabilidade. Então, eu contei essas histórias, eu iniciei com impacto, situei o município e a ação dentro daquele público, e aí eu vou falar dos resultados. Falei como eu fiz, e aí eu vou falar dos resultados. Essa parte dos resultados, ela deve receber mais atenção. Se eu tiver depoimentos de pessoas que participaram daquela atividade, foram impactadas por aquele projeto, serviço, eu vou fazer um videozinho com aquele depoimento daquelas pessoas. Porque eu trago a opinião lá do município, não é só a minha opinião de quem implementou, mas das pessoas que estão vivendo aquela realidade. E aí a gente vai para o tempo mais uma vez, 2 minutos, no máximo 3. Quando eu for apresentar dados nos slides, é bom que eu use gráficos, porque ele vai deixar a compreensão mais fácil desses dados. Principalmente quando a gente é de humanas, e eu acredito também na saúde, é mais difícil da gente entender dados, números, né? Vários números numa tela, eles são menos atrativos do que uma comparação que eu possa ver. De dia tal era esse tanto, e depois eu tenho um outro resultado. Melhora a compreensão para as pessoas que estão vendo, elas não vão ter que pensar muito para entender o que você está falando. Se ela tem um desenho ali que já mostra como é que fala, já mostra os resultados. Eu devo fazer comparações de números. Quando eu vou falar do impacto na cidade, se eu disser o número todo, 5.000 habitantes foram impactados por isso, eu não vou ter uma proporção para outros municípios. Por exemplo, se eu falo 5.000 foram atingidos. Numa cidade como São Paulo, isso não é nada, não faz diferença. Agora, numa cidade como Palmeira, é a população inteira. Entendeu o que eu quero dizer com comparação? Então, eu vou dizer. Só vai dar Palmeira. Só vai descer você dividir outros exemplos. Ó, então, eu tenho que comparar. Eu tenho que dizer a cada 3 crianças, 10, a cada 3 em cada 10, ou 7 em cada 10. Eu tenho que fazer comparações. E eu vou fazer essas comparações para destacar o número que eu quero. Cuidado aí na hora de fazer as comparações. Porque eu tenho que usar esses números a meu favor. Como é que eu vou explicar isso? São os números reais, mas na minha comparação, ela tem que destacar o número que eu quero. Por exemplo, se for 3 em cada 10, é muito pouco, porque 10 é bem mais do que 3. Se for 7 em cada 10, já é melhor. Isso é uma das comparações. Para eu não usar porcentagens, para eu não usar números absolutos. Mas até a porcentagem é melhor do que o número absoluto. Pode falar. Palpite aqui, não. Pode falar. Eu acho que tem uma coisa que é importante situar, né? Diferentemente do para São Paulo, eu entendi que você está falando em números absolutos. Se você não situar, por exemplo, esses 5.000 que estejam em São Paulo, numa comunidade, certamente esse 5 é relevante para aquela comunidade, né? E uma outra coisa que eu estou super feliz aqui, Leopoldina, sabe, assim, de ver a importância, né, que nós, e aí eu vou me incluir aqui no grupo, temos dado para valorizar as experiências dos municípios e trazê-las para o compartilhamento.
Então, o que eu acho que é importante é essa questão, né, de eu contextualizar. É 5 mil em São Paulo, mas é 5 mil lá na vila, sei lá eu das quantas. E isso é muito relevante. E a outra coisa que nós não somos acostumados a fazer, tá? Porque o serviço engole a gente, é saber da onde que nós partimos. Então, tem uma pergunta que eu acho que é importante a gente ter em mente, que é o seguinte: por que que aquela experiência nasceu? Ela nasceu de onde? Né? Às vezes, ela nasce da necessidade daquele território. Outras vezes, ela nasce de uma portaria do Ministério. Tá tudo bem, o importante é a gente identificar da onde que ela nasce e passarmos a prestar mais atenção qual é a situação zero, né? Ela nasceu porque aqui a gente não fazia nada para os idosos. Aí, hoje, eu tenho este resultado. Esse resultado tem a ver com a diminuição do acesso a medicamentos, coisas que eu tenho que mesclar com aquilo do nossa, aí na roda de conversa, de dança, é maravilhoso. Se você perguntar para os 50 que vão lá na roda, se eles vão na roda, é porque eles gostam. E esse, é maravilhoso, é um resultado, mas a gente precisa começar a estar mais atento a outros resultados que a gente nem sempre consegue, na hora que eu vou começar a escrever, dizer, porque eu não prestei atenção lá atrás qual era a situação zero. Eu senti, começamos, mas eu não anotei nada. Quando eu chego aqui na frente, que eu tenho os resultados, eu não tenho o comparativo que você está falando dos gráficos, né? E isso, gente, eu digo que é a prática. Né? E ver este momento aqui de vocês, dessa reflexão, desse preparo, é muito bacana, porque é assim que a gente vai olhando para o nosso trabalho no dia a dia, não para a experiência que eu vou levar na mostra. Isso é uma consequência, mas o meu trabalho do dia a dia, o que é que dá origem a ele, como é que eu faço as anotações, né? Porque a gente na saúde só faz, e não consegue parar para analisar, refletir e mostrar por que que as velhinhas estão tudo felizes, né? Então, eu acho que isso é bem... Márcia, eu vi, e você falando aí, me fez fazer uma reflexão aqui de um projeto nosso, que foi para Goiânia um tempo, e que eu fiquei extremamente impactada em saber que nós não tínhamos ganho, porque para nós, dentro do município, nós implantamos 48 DIU. Para dentro do município, foi uma mudança, porque antes a gente não tinha, era um método que a gente não tinha. Antes, só quem fazia a implantação era o médico. Olha só, foi uma enfermeira que fez. Nós fizemos 48 dias e depois eu fiquei pensando, se o Ministério, se quem estava avaliando soubesse que no mesmo ano o Piauí todo fez 27 dias, se Teresina, a capital, só fez a aplicação de 27 dias e um município de 35 mil habitantes implantou a mesma de 6, em 6 meses, 648. Então, faltou esse dado para a gente mostrar o seguinte: para a gente o impacto foi grande, para o Piauí o impacto foi grande, para Miguel Alves. Por quê? Porque a gente fez mais do que o próprio estado todo ofertou para todos os 224 municípios. E a gente precisa ter noção de que esses dados, de onde nós estávamos, eles são extremamente importantes para mostrar o que aquele projeto ele teve um impacto na qualidade do serviço que a gente e mudou a realidade de um grupo de pessoas. Nós atingimos mulheres com alta vulnerabilidade, que eram mais direcionadas para usuárias de droga, para mulheres que tinham mais de 4 filhos, de extrema pobreza. Então, assim, teve um impacto muito grande dentro do município e dentro do estado do Piauí.
que eu tenho percebido de mais contagiante por esse movimento não é só a gente conseguir sensibilizar a participação, mas justamente essa reflexão que eles estão começando a se enxergar exatamente como você está dizendo. No modo operandi, né? Eu estou fazendo, mas eu não estou registrando. E esses momentos, eles têm proporcionado justamente isso, eles se enxergar dentro do processo apenas como executor, mas não como uma pessoa que leva o processo ao pé da letra, de organizar, planejar, de registrar, acima de tudo, né? O tanto antes como depois da implementação. Isso tem já movimentado eles a se enxergar e se reorganizar no fazer diário deles. Bom, esse é o espírito, né? Tá. De provocar a reflexão, assim, do meu trabalho. Quando nas oficinas a gente fala, né, que o ato de escrever é um ato coletivo, até porque o SUS é trabalho de equipe. A maioria dos municípios, que é atenção básica apenas, é equipe. Então, não dá para não compartilhar com a equipe. Ah, não, nós queremos escrever um trabalho para mostra no Piauí. A gente faz um monte de coisa. O que é que nós vamos escrever? De tudo que a gente faz, o que a gente acha que merece que a gente aprofunde? Essa discussão, sentar com a equipe, trazer o usuário para ouvir também. Às vezes a equipe acha que está abafando com uma certa ação e você traz um usuário e ele chama atenção para uma outra ação que está impactando ou que precisa impactar, né? Então, esse processo, por isso que a mostra, hoje, para mim e para muita gente, é um potente momento de educação permanente. Outro ponto assim, relevante que eu tenho observado nas regiões é que nós estamos conseguindo abrir ou ampliar ou acordar eles para sair daquele pensamento de eu, né? Que o fisioterapeuta ele se enxerga como o fisioterapeuta ali na equipe. E quando ele vai escrever uma ação, que a gente pergunta, sim, cadê os outros protagonistas, né? Quem lhe encaminhou, de onde veio, o que você vai precisar de apoio, a condução, a mobilização. Aí eles estão começando a se enxergar dentro do princípio da atenção primária, que eu trabalho em equipe. Até o médico, que é um protagonista assim, mais individualizado, ele já está se integrando mais aqui, nesse sentido de compartilhar. Sendo muito bacana esse movimento. Então, assim, só para a gente recapitular, dentro do que você estava conversando e tudo, para a apresentação lá, o momento da apresentação. Eu vou começar com o impacto. Isso é uma frase, não deve demorar mais que 1 minuto, 30 segundos no máximo, porque o resto é a apresentação do projeto. E eu vou começar com um desses exemplos, uma dessas situações aqui que eu dei, que são sugestões. Você pode começar dessa forma. O segundo passo, o momento imediato, já é o contextualizar, já é trazer todas essas informações de onde está o município, do como que aquela ação é relevante para aquelas pessoas e que pode ser relevante para uma região, para um estado, para o Brasil. Eu vou do micro para o macro. Preferencialmente, eu posso fazer o caminho contrário, Brasil, município. Mas como a Leopoldina falou, ela pode vir do Piauí para o município. No Piauí, a realidade é essa. No nosso município, nós conseguimos resultados além daqueles resultados no estado. Mas para eu poder apresentar isso, eu tenho que mostrar esse contexto. Por isso, o contexto é imediatamente em seguida dessa frase, porque eu preciso situar. Porque tanto na mostra Piauí, aqui tem SUS, lá vai ter gente de outros municípios que podem não conhecer a minha realidade ali, né? Do meu município. E no Brasil, essa distância aumenta ainda mais. Então, a gente começa, contextualiza dados, meu município, público-alvo,
O público-alvo são aquelas pessoas que vão dar. Por que aquele projeto nasceu? Que foi o exemplo que a Márcia falou. E como foi que eu fiz? Que aí eu já começo a falar do projeto em si. Eu ou minha equipe, né, no caso. E aí eu vou criar formas interessantes de apresentar esses dados e esses resultados, fazendo comparações, principalmente, e usando de imagens. As imagens das equipes em ação, as fotos de antes e depois, elas são essenciais para passar essa informação de que realmente aconteceu, de como foi feito. Então, a pessoa vai ter uma aproximação maior daquela realidade, com as fotos das equipes trabalhando, das pessoas mudando, se for odontologia, se for o atendimento médico ali, né? Pode ser que exista alguma coisa entre antes e depois. Se for crianças ganhando peso, é fácil de mostrar. Se for mostrando as senhorinhas lá do grupo de dança sorrindo, também é um resultado que uma foto mostra bem. Os depoimentos das pessoas que foram assistidas, eles têm grande valor nessa percepção de resultados. Como eu já falei, ele é levar aquela pessoa que está lá no município até o avaliador e até aquele público ali que está na sala. Que eles vão, sim, eles devem, nesse depoimento, sentir a verdade daquela pessoa, do que ela estava passando, do que ela estava vivendo até então e como que aquele projeto ou serviço mudou a realidade dela. E pode ser uma das melhores formas de se apresentar uma mudança de realidade, de fato. Prefira não passar dos 2 minutos, eu estou reforçando que no máximo 3, porque tem tudo isso para você falar, tudo isso para você contextualizar. Então, o vídeo ele deve ser só o plus, o a mais. Até porque a apresentação oral é um dos critérios de avaliação. Não pode mais brinde. Não pode brindes. Todos os editais que eu vi, não podia. Não pode levar brinde, bottom, adesivo, caderninho, caneta, nada. Para que todas as pessoas tenham iguais condições, né? Se a gente vai poder levar. Então, como é que a gente vai encerrar? A gente já fez um início de impacto, a gente já contextualizou o nosso município, mostrou a necessidade, mostrou como fez para mudar a realidade e quais foram os resultados, e aí eu preciso encerrar. E aí, de novo, esse encerramento ele pode ser uma frase, ou a construção da minha fala vai trazendo para o encerramento. E aí, esse encerramento ele pode ser, se eu usei o depoimento de pessoas, isso é o mais forte que eu tenho. Então, eu termino com a pessoa que falou lá, o vídeo acabou, eu não vou comentar. O vídeo acabou, eu não vou falar mais nada, porque ele já disse tudo para encerrar o que eu tinha. Então, eu posso até dizer assim, e é assim que a Dona Maria me emociona até hoje. Espero que vocês sintam essa emoção também. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada e pronto. Não vou acrescentar porque a Dona Maria fez isso, não sei o que lá. Isso já é para estar contextualizado no vídeo. Eu não vou contar a história dela depois. É a fala dela que é o meu ápice para fechar. Ela deu o depoimento mais forte que eu tinha para dizer que aquele meu serviço, que aquele meu projeto, ele foi realmente relevante e teve resultado. Botei na boca dela. Então, eu só enterro. Agradeço. Com as palavras da Dona Maria, eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço a todos e boa tarde. Simples assim. Ou eu posso voltar para a afirmação que eu fiz no início, para a pergunta que eu fiz no início. Eu posso responder a pergunta que eu fiz lá no início. E aí eu vou fazer assim na minha apresentação. Eu fecho um circuito. Deixa eu ver. Quando eu respondo uma pergunta, eu posso acrescentar informações, né? Respondi a pergunta, ok, isso vale só para o meu município? Eu posso aumentar esse impacto, né? E eu posso mostrar ou reforçar a mudança daquele dado que você deu no início, que mudou nessas ações. Eu posso mostrar, nesse final, o grande impacto, que foi o exemplo que o vídeo me deu. Mas se eu não tiver um vídeo, ninguém quis gravar vídeo,
ou eu não tive condições de gravar um vídeo com depoimentos, eu trago essa história. Eu posso contar uma história que realmente aconteceu lá no município e esse é meu encerramento. É um treino que vai elevar o nível dessa apresentação. Quando eu vou contar essas histórias, eu tenho que saber como eu vou fazer isso, os pontos que eu vou dar mais destaque, os pontos que eu vou falar mais devagar, e tudo isso vai dar emoção para a minha história. E eu só vou conseguir fazer isso direitinho treinando. E a gente já falou lá antes como é que seria esse treino, mas eu trouxe aqui para reforçar. A gravação no celular, né? A gente combinou aqui que gravar a sua fala é mais interessante para você ter o controle do tempo. Gravando o vídeo, você vai ter uma certeza maior se você está ali dentro dos 10 minutos. Não é muita coisa, não tem no edital da Mostra Piauí, aqui tem SUS, se tem um tempo mínimo. Digamos que a pessoa conseguiu fazer 7 minutos. Não tem isso. Mas o ideal é que você apresente, use ali todo o tempo dos 10 minutos para apresentar o seu projeto. Até porque você vai detalhar, não pode passar. É 10 minutos e pronto. Até desliga o microfone, né, Amanda? Então, assim, você treinando, você vai estar apto, né? Vai estar plenamente capaz de aproveitar o melhor possível seus 10 minutos. Então, grave com o celular, é a minha sugestão. Para cortar os excessos também. Às vezes você está repetindo muito, você está contando uma história 2 vezes, ou histórias parecidas. Quando você assiste a sua gravação, você consegue ali ir cortando o que não é essencial de verdade. Mantenha só o que é importante e o que vai passar essa mensagem de que o projeto é realmente muito importante e teve resultados valiosos. Além de gravação no próprio celular, de gravar para o espelho, é interessante treinar também para pessoas, amigos. Você pode chamar um grupo de amigos até para ver as reações. E até porque também as pessoas podem perceber algo que você não percebe. Podem perceber esses ruídos que a gente, às vezes, a gente vai falar e faz. Pode perceber isso, que a gente pode ter dificuldade de perceber. O né, ou então os vícios de linguagem, as movimentações repetitivas, essas pessoas podem ir dando alguns toques. Agora, chame pessoas que você confia na opinião profissional. Chame uma pessoa que fala bem. Eu acho que a Leopoldina fala bem, vou pedir aqui para ela me assistir. Ela não precisa saber tudo sobre enfermagem, ela não precisa saber tudo sobre o meu assunto, mas eu acho que ela fala muito bem. Quando ela vai fazer apresentações, eu admiro o jeito que ela fala, então eu chamo ela para me ajudar. Porque eu estou agora avaliando a forma como eu falo, não o projeto. O que eu quero avaliar e melhorar? A minha fala, a minha apresentação. Então, eu chamo pessoas que falam bem. Pode ser de qualquer área. E assim eu consigo feedbacks voltados para o meu objetivo principal naquele momento. Se eu chamar uma pessoa super especialista no projeto, ela vai passar mais tempo avaliando o meu projeto do que a forma como eu estou falando. E naquele momento, não é isso que eu quero. Naquele momento, eu quero um feedback sobre a forma como eu falo. Então, eu vou procurar essa pessoa que eu confio na opinião e que eu sei que ela vai me dar uma opinião embasada, sem julgamentos, essas coisas. E o treino vai aumentar essa fluidez da fala, a confiança, traz muitos benefícios. E na hora você vai achar que está na sala de casa falando com aquele seu amigo que você realmente confia e que ajudou você. Esse é um mapa mental que eu trago como sugestão para a construção dessa apresentação. É um resumo da nossa conversa nessa tarde, que você pode usar, fazer o seu próprio mapa mental, que é, eu vou saber passo a passo a minha apresentação. Como eu vou fazer? Aí eu vou montando as caixinhas e depois eu vou só construindo o meu discurso ali em cima. Começar com quebra-gelo, isso é o início da apresentação. Começar com quebra-gelo, usar uma frase de impacto, uma afirmação, uma pergunta. Isso aqui é repetindo basicamente o que a gente falou
mas é um mapa mental para vocês tirarem print, para vocês guardarem, fazerem uma foto, para que possam usar depois e quem sabe vai poder colaborar com a apresentação de vocês. Exato. Pode falar. Duas coisas que eu queria trazer, fotos e vídeos, né? De fato, elas enriquecem bastante a apresentação. Então, lembrar da autorização, né, que essas pessoas que serão mostradas devem dar, tá ok? Aqui eu estou me referindo à Mostra Brasil, que tem SUS, mas eu tenho a impressão que os regulamentos de cada um dos COSEMs repetem isso, né? Então, isso é muito importante. A gente deixou de pedir aquelas fichas assinadas e coisa e tal, mas a responsabilidade disso é do autor, né? Ele tem que ter a autorização para a veiculação dessas fotos, crianças, né? Eu acho que você que é da comunicação sabe, inclusive, orientar melhor. Crianças, às vezes, tem que vir com tarja ou vir embaçadinho. Eu acho que essas coisas são importantes. A outra coisa, sobre a apresentação e o treino, eu lembro que numa oficina, foi até em Pernambuco, o rapaz falou assim: quando eu escrevo uma experiência, eu dou para minha mãe ler. Minha mãe não é nada da saúde. Se minha mãe lê e compreende do que é que eu estou falando, o que é que eu estou contando, está claro o meu projeto. Eu acho que isso se aplica tanto ao texto quanto à apresentação. Achei muito bacana isso que você falou, de chamar uma pessoa que tem essa facilidade, né? Essa coisa de falar bem, mas também de estar com a mãe de novo. Bota a mãe ali na Bota a sala. mãe, bota o marido para escutar você apresentando. Compreendeu tudo? Alguns detalhes, como esses né, eu falo muito né também, já podem ajudar, né? Mas, assim, a clareza da apresentação não necessariamente requer alguém muito bom nessa questão da oratória para te ajudar. Acho que as duas coisas são importantes. Alguém que te diga, olha, você pode fazer isso, aquilo, né? Nesse sentido de saber se colocar para uma fala, quanto aquele outro que é o público, que está te ouvindo e está te dizendo, está confuso. Ou não, eu entendi tudo que você falou. Tá? Sobre essa questão das palavras, de todas as pessoas entenderem o que a gente está falando, tem uma regra básica na oratória e no jornalismo, que é você traduzir as suas palavras técnicas. Eu não coloquei aqui porque eu considerei que lá todo o público vai ser técnico na área, na saúde, no SUS, e os avaliadores igualmente. Agora, o ideal é que, ao usar uma palavra técnica, você traduza para que qualquer pessoa possa entender. Eu vou usar uma sigla, que no SUS tem muito, na saúde pública tem muito, e vou dizer qual é a sigla. Eu vou falar mais isso quando as pessoas que estão me ouvindo, eu tenho certeza de que ali, das 100 pessoas na sala, 80 não sabem o que é essa sigla. Então, eu falo uma vez, posso repetir depois de um tempo. Falo uma vez, digo o que é, depois eu repito, e depois eu falo de novo o que é, novamente. Quanto mais palavras simples eu puder usar, melhor para a compreensão de todo mundo. Lá na amostra, eu vou ter um cuidado de não ser simples, popular demais. Mas como é que eu mantenho o meu conhecimento e ainda assim posso ser simples para que todos me compreendam? Eu uso a palavra técnica, faço uma tradução ou uma comparação com alguma coisa que qualquer pessoa tenha acesso ali para que ela tenha uma ideia.
Voltando a falar do seu primeiro ponto, que é a autorização das imagens. Primeiro, eu queria deixar claro para quem está assistindo do porquê que não se deve negligenciar essa autorização do uso de imagem. Se você botar ali no Google, facinho você acha um modelo, um termo de autorização de uso de imagem. Porque se o seu trabalho ele é aprovado na Amostra Piauí, aqui tem SUS, e é aprovado na Amostra Brasil, aqui tem SUS, e com certeza vai ser um projeto excelente para replicar, tanto que os critérios é a aplicabilidade, replicar em outros municípios, o Conasems vai fazer questão de usar aquelas imagens no Instagram, no YouTube, no site do Conasems. Então, ele vai pegar aquele material que você fez, que você já deu autorização lá no edital. Quando você faz a inscrição, tem dizendo lá no edital. Quando você faz a inscrição, você já assume que tomou todos os cuidados com as autorizações do uso de imagem. Assinou ali, escreveu, você está dizendo para a coordenação da amostra que você já tem todos esses documentos. E eles podem usar essas imagens cedidas por você e autorizadas pelas pessoas que aparecem para essas outras comunicações. Ou seja, pode ser que essas imagens elas não sejam ali só para a hora da apresentação, que elas sejam usadas depois. Se não tiver essa autorização, pode ser que a pessoa que apareceu no vídeo, que se vir no futuro, no Instagram, no site do Conasems, questione legalmente, ou seja, crie um processo, uma situação jurídica ali para questionar por que a imagem dela está lá. E aí quem vai responder não é o Conasems, não é o Conasems, é a pessoa que fez a captura das imagens, a edição desse primeiro vídeo. Com relação a crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que crianças, que são todas até adolescentes, né, menores de 18 anos, eles não devem ser identificados, principalmente quando é uma situação de vulnerabilidade. Então, se é um projeto que é voltado para pessoas em situação de rua, nenhuma criança pode, de forma alguma, ser identificada em fotos ou vídeos. Se é vacina, é bom não identificar. Não é que a criança vai estar exposta ali de uma forma negativa, mas é bom não identificar a criança. Ou seja, você preza pelo excesso de cuidado quando se relaciona a crianças. Pode filmar o pezinho, E a detalhes, cena. exatamente. Você pode filmar a mão, o pé, um pouquinho do cabelo, a criança de costas. Você pode usar técnicas, mecanismos de passar a mensagem de que é uma criança, mas não identificar aquela criança. Lembrando que esse cuidado deve ser maior quanto menor for o município, quanto menor for a realidade em que aquelas imagens forem usadas. Porque se eu mostrar o cabelo do filho da minha vizinha, a comunidade toda vai saber quem é aquela criança. Então, dependendo da história que eu estou contando, se eu não quero identificar, eu tenho que tomar mais cuidado. Então, é só o pezinho. Menos possível. Quanto menos eu mostrar, melhor. Só colocar a tarja aqui nos olhos não vai. Pode ser que, se for questionado judicialmente, pode ser que isso seja questionado. Então, não vai resolver só colocar a tarjazinha. Outra coisa que a gente está falando de fotos é a qualidade das fotos. E aí é um pedido, né? Por quê? Porque a gente faz publicações com as experiências da mostra. A gente tem um catálogo onde vão todas as experiências e a gente também faz uma revista. A gente já vem de uns anos para cá trabalhando no catálogo alguma forma de diferenciação, mas as experiências premiadas, normalmente a gente põe foto. E depois, quando a gente faz a revista, a mesma coisa. E é uma luta para a gente ter boas fotos. Por quê? Porque hoje em dia tudo é feito pelo celular. Mas mesmo que seja feito pelo celular, tem jeito de você colocar uma... Agora não me ocorre a palavra. HD. Né? Isso, que a resolução dessa foto, pensa assim, vou ganhar e minha foto vai para uma publicação. Essa publicação, quando impressa,
ela precisa de uma resolução melhor, senão não vira. Então, aqui é um pedido, né, para todo mundo que está aí fazendo, escrevendo e colocando, que façam e coloquem na ficha. Né? Coloquem na ficha de inscrição, já suba as fotos, os vídeos. Separados do projeto escrito. Isso. Né? Tem link. Na própria ficha de inscrição tem um link onde você pode colocar fotos e vídeos. Então, deixa eu dar uma sugestão sobre isso. Uma sugestão, uma orientação. As fotos vão ser feitas no celular. Ok. Só que o celular que fez a foto tem que subir a foto para o e-mail. Da forma mais simples possível, gente. Vai subir para o e-mail. Porque se eu mandar pelo WhatsApp, direto a imagem pelo WhatsApp, o WhatsApp achata essa imagem, perde a qualidade. Já não dá mais para ela colocar na revista, na publicação. Pelo WhatsApp, o celular que mandou a foto, que fez a foto, que tirou a foto, ele vai mandar essa foto como documento. Aí eu garanto a minha qualidade. Se eu não mandar como documento, eu subo no e-mail, que aí também eu já salvei a qualidade. Agora, se eu pegar e colocar lá no WhatsApp, mandar a imagem e mandar só a imagem aparecer ali, que a gente consegue ver, né? Quando a gente manda como documento, a gente não consegue ver a foto, a gente tem que clicar em cima para ela abrir. Se eu mandar a foto e a imagem, eu conseguir ver ali no WhatsApp, ela perdeu qualidade. Então, eu mando essa imagem como documento. Se eu quiser mandar para outra pessoa, digamos que eu fiz a foto, mas o projeto é seu, é você que vai escrever. Aí eu vou mandar para você como documento pelo WhatsApp ou por e-mail. E aí o meu celular que fez a foto tem que subir diretamente. Por que que eu digo isso? Porque tem muita gente que faz assim. Eu fiz a foto, mandei para você por WhatsApp como imagem. Aí você sobe no e-mail, pensa que tá ok, mas não tá. Porque é o meu celular que tem a qualidade completa da foto. Então, é o meu celular que tem que mandar como documento ou mandar por e-mail. Quando eu subo no e-mail, ela não perde qualidade. Por WhatsApp, ela só não perde qualidade se ela for enviada por documento. Tem uma possibilidade lá no WhatsApp de mandar como HD, mas não confie, prefira mandar como documento. Essa é a sugestão que eu posso dar sobre manter a qualidade dessa foto. E os vídeos é exatamente a mesma coisa. Se eu fui lá na UBS pegar as imagens, mas o projeto é dela, ela que vai editar o vídeo, tudo, eu tenho que mandar para ela as imagens como documento, ou no link no Drive, ou no e-mail. Existem várias formas de fazer isso. Eu estou falando da forma mais simples. Sim, duas observações, já que a gente começou a falar do uso de imagens e de como levar isso para o sistema. No próprio sistema de inscrição, é onde eles vão colocar o link das fotos, tem que pensar na resolução. E aí uma coisa, voltando só para o termo de autorização. Quando o autor ele faz a inscrição, ele está autorizando tanto com as EMES quanto com as EMES a estar publicizando a experiência dele se for uma experiência exitosa. A gente tem um autor aqui que foi premiado há um tempo. Ele autorizou a imagem, o trabalho dele foi premiado. A página do Conasems, que está com o edital da amostra, é uma imagem do autor do Piauí. Então, ele também autorizou isso. Então, é muito importante que eles tenham ciência disso e guardem esses termos de autorização. Porque quando você faz a inscrição do seu trabalho, você já está autorizando que a gente publique isso. Até porque a gente também faz revista. Quanto ao vídeo, eles não vão subir o vídeo. Eles vão subir o vídeo para o YouTube. Se não for via YouTube, a gente não roda, o Conasems não consegue rodar. Tá bem por causa da qualidade da imagem. Da qualidade da imagem e da questão, porque lá vão ser muitos vídeos, muitas imagens, então é melhor que eles abram o link lá na hora da apresentação do que ficar transportando esses, como se fosse uma coisa muito pesada, assim, transportando esses documentos, que são as imagens, fotos e vídeos. Sobre ainda eu tô buscando ser o mais elementar possível, porque às vezes a gente não tem a medida do conhecimento das pessoas.
Esse termo de autorização do uso da imagem, você encontra um modelo lá na internet, e essa autorização, esse documento, que a pessoa que aparece no vídeo, que a pessoa que aparece na foto, ela deve assinar, ele protege o município, protege a Secretaria de Saúde e o profissional que está fazendo o projeto de um processo judicial, se aquela pessoa for questionar o uso da imagem dela. Porque no ato da inscrição, quem está inscrevendo já protege o CONASEMES e o COSEMES, dizendo que ele assume essa responsabilidade. E essa responsabilidade é o quê? Ter da pessoa, de quem foi feita a foto ou gravado o vídeo, essa autorização. Mais alguma coisa? Sobre qualidade de vídeo. O celular, a maioria desses vídeos, pode ser que num vídeo vocês usem uma câmera, vocês chamem um profissional para fazer, o que eu indico que seja o mais ideal. O adequado mesmo era para fazer um vídeo de impacto e tudo, é um vídeo curtinho, né? Dois minutos. É melhor que seja chamado um profissional. Ele vai fazer lá na câmera dele, vai editar e vai lhe dar em boa qualidade. Agora, as fotos feitas em celular, é bom que se tenha esse cuidado, essa atenção de ser um celular que consegue fazer fotos bacanas, que a pessoa que vai fazer a foto, se não for um profissional, que limpe a lente do celular antes de fazer a foto, que tome um cuidado mais especial com essas fotos que vão para as publicações, na ausência de um profissional para poder produzir essas imagens. Com essas sugestões e essas orientações, eu espero que a apresentação de vocês seja vitoriosa no Piauí, para que nós possamos ir a Belo Horizonte, né, Leopoldo? Nós possamos ir a Belo Horizonte na Mostra Brasil. Aqui tem SUS. Muito obrigada. Se tiver dúvidas aí no chat, pode mandar também. Nossa, bastante gente. Sim, Parabéns. Vai ser gravada? está sendo gravado e vai ficar disponível no site do COSEMS. Está sendo gravada e vai ficar no site do Fazemos. Vou colocar o link lá nos stories do Instagram. Amanda falar sobre a mostra. Então, gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo que participou até agora. Estou vendo que a gente tem vários autores, né? A Ana Paula, a Josane, o Arthur. Queria agradecer a participação de vocês e estar aqui hoje e fazer um convite, reforçar o convite, né? A mostra, ela não tem só um valor competitivo, eu acho que isso é o menor. O objetivo principal da mostra é a gente mostrar, né, para o Piauí como um todo e para o Brasil, aquele SUS que a gente faz e dá certo nos nossos municípios. Porque brincando aqui hoje, falando do município de Palmeira, que tem 5.000 habitantes, mas é para a gente entender a relevância que tem a ação que a gente faz em um município pequenininho. Sabe? Vocês não têm noção de como eu, a Leopoldina, a gente sai mais, convive mais com outros estados, de como a gente fica feliz quando o estado liga e fala assim, olha, eu vi uma experiência de vocês e eu achei isso muito bacana. Me passa o contato daquele autor? A gente já teve isso aqui diversas vezes. Nós tivemos, há uns anos atrás, uma experiência que ganhou um webdoc do município de Francisco Santos, que hoje é um projeto de governo. É uma ação que era desenvolvida nos 224 municípios, financiada pelo governo do estado. Então, são ações que os municípios que vocês fazem e que vocês vão mostrando e que traz impacto, que muda não só a vida da população de vocês, mas que acaba dando um impacto e mudando a realidade de outros municípios. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é um convite para que vocês não deixem de inscrever os trabalhos de vocês, de mostrar aquelas ações que vocês realizam no município de vocês e que tem impacto na vida da população de vocês. Aquele SUS que realmente vocês fazem e dá certo. Porque o rico não é eu ir lá e ganhar
a melhor nota daquele trabalho é eu ir lá, apresentar para 50 pessoas, e daquelas 50 pessoas, elas conhecerem a ação que eu faço e replicar. Vou dar um exemplo. A Nayane é de Arraial. Ela viu uma experiência de Buriti dos Montes. Ela replicou a experiência no município dela. É uma experiência que tem um baixo custo, né? E que vai trazer um impacto para a população. Isso é a troca de experiências. Isso é você levar a realidade do município do norte do estado para o município do sul do estado. Isso eu estou falando dentro do mesmo estado. Mas o impacto e a emoção que é você levar isso para fora do estado. E a gente sempre fica brincando, a gente compete com os outros estados para quem vai trazer mais prêmio. E para a gente é muito, muito orgulho ver um município de Pio Nono, por exemplo, trazer uma medalha de um melhor trabalho, sabe? De uma experiência que é com os bonecos, que eu não sei falar o nome bonito, que a Darlene falou. Mas é uma experiência que ele vem aqui, grava um webdoc, você assiste o Brasil inteiro, assiste aquela experiência e replica. Né? Então, é entender que não é só São Paulo que faz durante o trabalho, nós também fazemos, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa valorizar o SUS que a gente faz e que dá certo. Porque mostrar aquilo que não é legal, o jornal mostra todos os dias, mas a gente tem que mostrar o SUS que nós fazemos e nós acreditamos. Então, é mais um convite. Hoje era isso que a gente queria falar com vocês, falar um pouco sobre a oratória. O edital está disponível no nosso site, no nosso Instagram. A gente vai fazer um outro momento tirando algumas dúvidas sobre o edital. As apoiadoras elas estão passando os editais em cada CI. Amanhã nós vamos ter uma oficina de escrita, né? A gente vai tentar transmitir, mas essa oficina também vai acontecer nas 12 regiões do estado. E, posteriormente, a gente vai ter outras oportunidades. Depois da seleção, né, do estado, esse ano, como a Leopoldina falou no início, nossa mostra ela vai ser descentralizada. Nós vamos ter 4 momentos. As etapas elas vão ser por macro-regiões. E aí os territórios vão concorrer dentro da sua macro-região. Nós vamos levar 26 trabalhos para representar o estado no âmbito nacional. E desses 26, nós vamos ter trabalho de todas as macro-regiões do estado. Então, a gente vai ter trabalho do estado como um todo. É uma maneira da gente mostrar como um território que tem 5 municípios faz, mas também como um território que tem 30 municípios faz. E que, às vezes, a dificuldade é diferente, mas vocês conseguem se reinventar com cada uma dessas dificuldades de forma diferente. Então, por exemplo, a vacinação, a cobertura vacinal é uma dificuldade para todo mundo, mas cada um se reinventou de uma forma diferente. E aí você tem a oportunidade de estar replicando isso. A mostra ser descentralizada foi uma forma que o COSENS encontrou de estar mais próximo de vocês, profissionais e gestores, que vocês consigam mostrar para a gente e compartilhar cada vez mais o trabalho que vocês fazem. O cronograma ele já está lançado, né? Esse mês de março a gente vai fazer as oficinas de escrita. Em abril, final de abril, a seleção já começa, então a gente vai ter duas macros em abril e 2 macro em maio. E em junho nós vamos apresentar os nossos trabalhos em Belo Horizonte e eu tenho certeza que nós vamos trazer muitos prêmios, porque os nossos trabalhos são maravilhosos. Então, eu espero vocês amanhã. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, o presidente, a Márcia. E quero que tenhamos muitos trabalhos inscritos. Tem alguma coisa que ficou gravado. Já tem o cronograma de apresentações regionais. Daniela, eu vou pedir para as meninas divulgarem e passo aqui para vocês. Ficou gravado. Então, a gente vai divulgar, vai publicizar depois no site, as meninas vão colocar lá no nosso YouTube. Era isso, gente. Se não tiver mais nada, a gente encerra por aqui. Obrigada, Daline, mais uma vez. E tem mais uma coisa. Depois que a gente tiver a seleção dos 26 trabalhos que irão representar o Estado na Mostra Nacional, nós vamos ter um workshop de oratória. Esse workshop só com os 26 autores, né? E vai ser uma oportunidade para esses autores estarem treinando, trazer, eles já vão estar com suas experiências inscritas, né? Então vai ser uma oportunidade deles estarem lá fazendo as suas apresentações, tirando um pouco das dúvidas do nervosismo, tentando um pouco, eu falo muito com as mãos mesmo, então assim, treinando um pouco para a gente tentar levar os nossos autores com mais tranquilidade. O ano que a gente fez isso, a gente teve uma experiência muito positiva, então a gente quer mostrar realmente o SUS que a gente faz e que dá certo.
É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Vou encerrar por aqui. Boa tarde a todos. Amanda.